Agora eu recebo o Matheus França, que é professor, e o Léo Castro, que é fotógrafo. Eles vão falar para a gente sobre essa experiência que eles tiveram morando fora do país. Tudo bem, meus amigos? Olá, boa tarde. Você morou na? Eu morei na Inglaterra. Quanto tempo, Matheus? 6 anos. 6 anos, bastante anos, tempo. O Léo é mineiro, mineirinho, né, Léo? Sou mineiro de Belo Horizonte e morei 15 anos em Boston, nos Estados Unidos. 15 anos, uma vida inteira, né? Uma vida inteira. É. Matheus, por que você resolveu voltar? Era hora para uma troca, sabe? Acho que eu já tinha conseguido aquilo que eu queria lá como experiência de vida, minhas metas pessoais. Eu senti que era de eu recomeçar alguma coisa aqui em casa de novo, estava perto da família. Foi difícil se adaptar lá? De início sim, mas eu acho aquele difícil não extremo, o de todo mundo, aquela média, né? Se adaptar a tudo que é novo pra gente, as coisas do dia a dia que pesam mais do que aquela mudança drástica. Por exemplo, chegar a hora do almoço, aquela fome, não sentir um cheirinho de feijão fresco, né? Não tem. Então essas coisinhas do dia a dia que são os maiores obstáculos de repente. E com o tempo você acaba aderindo, né, à cultura e aí as coisas vão. Léo, a sua esposa é brasileira, mas você conheceu ela nos Estados Unidos, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo lá, né? Foi ter constituído uma família lá. Nós nos conhecemos lá, namoramos por 2 meses e nos casamos, já fazem 12 anos de casamento. Olha. Então tem dado muito certo. Nossos filhos nasceram lá. É uma história assim, muito interessante. Precisava de alguns dias para poder contar. Mas nossa passagem por lá foi, para mim, foi ótima. Você sofreu algum preconceito chegando lá? Não. Nenhum tipo de preconceito, nenhum nível de preconceito eu senti. Acho que para nós foi melhor do que eu esperava. Eu trouxe os dois têm um exemplo, que voltaram e se adaptaram de novo ao Brasil. O Léo não voltou para Belo Horizonte, veio para Maringá, hoje faz fotos de casamento incríveis, um fotógrafo aí top. O Matheus da aula de inglês. Tem uma dupla, já veio cantar aqui. Vocês conseguiram se recolocar no mercado e não tem pretensão de ir embora? Acho que a pretensão fica aquela coisa de opções, né? Eu pelo menos eu sempre gosto de deixar um leque aberto de opções. A gente nunca sabe o amanhã. Claro que a gente sempre quer que aquilo que estejamos fazendo agora dê certo, que você consiga prosperar naquilo. Mas o ir embora novamente não é uma ideia minha para agora, para um futuro próximo, né? E você, Léo? Eu acho que não, Rose. Depende da motivação de cada um, sabe? Ir ou vir para o Brasil depende muito da sua inspiração, do que te motiva a te trazer de volta. No nosso caso, assim, é ótimo ir, vá, é maravilhoso. Mas eu acho que voltar é tão maravilhoso quanto rever os amigos, rever a família, passar um domingo junto com o pessoal, conviver com o teu povo de novo. Não pode comparar os lugares. Eu acho assim, comparar um país de primeiro mundo com um país em crescimento ainda não é correto, você vai sofrer bastante. Mas o que eu vou te dizer? É ótimo estar de volta. Qual foi a motivação que te levou para lá? Nossa motivação, eu fui para lá solteiro, eu tinha uma mochila nas costas e não posso contar muitos detalhes, mas assim, foi conhecer o mundo, foi ter uma independência assim, que eu queria para mim, foi desbravar. Desbravar. Essa foi a nossa motivação de ir. E a sua, Matheus? Qual foi a sua motivação? Minha motivação não foi muito diferente da do Léo, não. Eu também tinha uma mochila nas costas, uns aninhos a menos no currículo, né? Acho que era a hora certa, né? Escolhi o país porque tinha amigos lá, né? Pelo idioma também, a importância do inglês e talvez a facilidade de aprender inglês comparado a algum outro idioma, né? Me arriscar, por exemplo, na Rússia seria muito mais difícil aprender russo. A gente percebeu que durante um tempo o Brasil viveu uma época boa, né? Viveu uma época de situação financeira. Como a gente está vivendo hoje essa crise, que está difícil no Brasil, você acha que hoje é a época do pessoal realmente ir embora? Vale a pena insistir aqui? Por exemplo, passou pela cabeça de vocês, lá eu ganhava em dólar, é melhor voltar embora? Matheus, quer falar? Eu acho que não, embora por causa da crise, a crise vai passar, é uma fase, né? Nós somos brasileiros, a gente quase não desiste muito, né? Por causa da crise, não, eu acho que dá para conseguir driblar isso aí sem nenhum problema. Mas é sofrimento, né? O Brasil, a gente não pode, como eu te falei, comparar política, comparar saúde pública, segurança pública, daí é incomparável. Mas já passou algumas vezes assim, puxa, e se eu tivesse lá, né? Como é que seria hoje? Porque você só sabe da decisão, do resultado, quando você toma a decisão, depois de estar no caminho. Então, enfim, hoje eu acho que o lugar é de não ficar pulando de galho em galho.
tentar criar raízes e se fortalecer. Eu tenho um casal de amigos que eram muito amigos meus, até fui visitá-los, eles estavam morando em Atlanta, eu fui visitar, fiquei um tempo na casa deles, e de repente, depois de 12 anos, eles resolveram voltar. Mas eles estavam tão americanizados que eles não se adaptaram no Brasil. Eles voltaram de novo a morar em Atlanta. Talvez vocês voltaram muito americanizados, porque daí tudo ela falava assim, ai, mas lá não era assim. E um dia eu falei, minha linda, você virou americana, você não vai conseguir viver aqui. E tanto que eles voltaram embora. Vocês voltaram muito assim? Eu acho que de início, né, é meio chocante. Você começa a se readaptar à tua casa, né? Mas eu consegui me abrasileirar de novo, né? Mas a gente sente falta, né? Esse que o Léo falou, se eu tivesse lá, é muito comum, muito forte de início quando a gente volta, né? Nossa, olha isso, se eu tivesse lá, estaria fazendo isso, seria assim, né? Eu acho que é bem comum de todo mundo que teve essa experiência fora passar por isso no retorno. Seus filhos nasceram lá, eles têm green card, então? Não, eles são cidadãos americanos, nasceram lá, nós tivemos que fazer a cidadania brasileira para eles. Então eles podem entrar e sair a hora que quiserem. Nós também podemos, a gente conseguiu a dupla cidadania, né? Nós tivemos aquela naturalização que eles chamam lá. Então ajudou bastante, né? E se eles quiserem ir embora para lá estudar, Léo, você vai deixar? Tem que ir junto. São 3 meninos, né? São 3 meninos. São 3 meninas, a coisa mais linda. Obrigado. E se eles falarem assim, pai, você foi e a gente quer estudar. Eu vou junto, eu não vou abandoná-los, eu vou tentar, né, estar perto deles sempre, o resto da vida. Mas o motivo, né, respondendo aquela pergunta, por que nós voltamos para o Brasil, é para eles conviverem com os avós, para conviverem no país que os pais nasceram. A minha dúvida hoje, eu acho que é uma dúvida para todo mundo pensar, né, quem estiver pensando em ir embora do Brasil, é saber se você está dando alguma coisa para a tua família ou tirando alguma coisa deles. Que de repente vai dando uma melhor oportunidade, de repente conhecer um país longe, fora, e de um país de primeiro mundo, ou tirando deles a oportunidade de viver com os seus amados, né, da família. Essa é uma crise, é o equilíbrio. É um equilíbrio, é muito difícil, porque você vai dar uma coisa, mas você vai estar tirando outra, né? É injusto quase. É muito injusto, né? Mas, na opinião de vocês, a gente está quase acabando, foi super positivo. Ótimo. Deu aproveitar. Super positivo, tanto é que hoje eu vivo do que eu aprendi lá, né, com o inglês, dando instrução de inglês. Então, assim, isso não tem preço, né? Eu não imaginava que um dia a minha experiência que seria uma ganha-pão, né? O plano B, né? O plano B. Seria o plano B. Você fez curso de fotografia lá, Léo? Vários cursos. Antes de ir embora, liga para o Matheus para poder falar inglês e aprender inglês com ele, gente. Por favor. Não vai embora sem saber o idioma, onde você vai. É bom saber. Vocês foram sem saber? Eu fui sem saber nada. Sem saber nada? Eu também. Mas como você respira, você lê, tudo que está vendo e ouvindo é da língua local, né? Em 6 meses, em 1 ano, você consegue sair do trivial e conseguir comunicar. Em 2, 3 anos, você está fluente na língua, né? Tanto na gramática quanto na pronúncia e tudo. Não tem como não aprender, eu acho. Não tem como não aprender.